Bom, boa noite para todo mundo. Começo agora mais um Conversas e Conexões, né? São essas entrevistas que eu faço com pessoas ligadas direto ou indiretamente ao universo do design. E hoje o bate-papo vai ser com o Otávio Nazaré, que é diretor sócio da editora Olhares, que é uma editora com foco na cultura brasileira e também no design. Otávio, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, Eliane. Parabéns Obrigado pelo você trabalho por que você tem aceitar. feito. Otávio, eu pesquisei hoje no LinkedIn, lendo um pouco ali da sua história pregressa, e eu vi que você começa estudando economia, né? Depois você caminha para a área de comunicação, depois faz uma pós-graduação em fotografia. O que te levou para essa área de produção de livro, né? E principalmente focado no design? Como é que você foi fisgado por esse trabalho? Bom, eu não vou contar a história inteira, que é longa demais, mas Edita. Você é bom editor, edita. Quando eu fiz realmente meio curso de economia na UFRJ, cheguei a trabalhar com economia durante a faculdade, em atividades super interessantes, mas aquela formação não estava fazendo muito minha cabeça e eu quis mudar para comunicação. E a única vaga que tinha na comunicação para uma transferência direta era uma vaga só única, no curso de produção editorial, que eu não sabia nem do que se tratava. Mas era um curso relacionado à indústria do livro, ao mercado editorial. Eles diziam na época que era um curso para editar qualquer coisa, bem multimídia. Era bem, né, antes do meio dos anos 80, uma coisa, a internet começando a ganhar força. Mas era muito vinculado à indústria do livro. Eu passei o curso inteiro sem desejar isso. Eu queria trabalhar com cinema, na verdade, e tinha esse vínculo com a fotografia muito grande. Trabalhei com cinema, efetivamente, durante alguns anos e sempre me relacionei com com as questões da fotografia. Depois eu fiz essa pós-graduação em fotografia, tinha muitos amigos, ainda tenho muitos amigos fotógrafos. Então eu acabei como eu escrevia, eu fui jornalista sem ser jornalista também, no Caderno de Cultura da Gazeta Mercantil, por uns 2 a 3 anos, e escrevia numa série de veículos. Era o que eu acabei, assim, por natureza, fazendo, escrever dentro da comunicação, sem ser jornalista, né? Apesar de flertar lá com o jornalismo na Gazeta e em outros lugares. E aí eu comecei a escrever para livros de fotógrafos. E foi o meu primeiro contato efetivo com o livro. Especialmente para um grande parceiro, José Caldas, fotógrafo de natureza. A gente fez alguns livros juntos. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu sou carioca, acho que dá para perceber. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar com outras coisas dentro da comunicação. E numa agência que eu estava trabalhando, coordenava o conteúdo dessa agência. Então, redação para o mercado corporativo. Surgiram alguns livros para fazer. E eu, com o dono da agência, percebemos uma oportunidade de montar uma editora tentando outros projetos naquele mesmo perfil. Eram livros ou pela lei de incentivo, ou livros que tinham algum interesse corporativo. Por exemplo, a gente fez um livro sobre a história da lingerie para Hope. Foi um dos primeiros, por exemplo. Então, tinha esse perfil que depois desdobrou num perfil de temas culturais. Isso já tem uns 15 anos. Dali vieram mais de 70 livros que a gente produziu nesse período. Eu deixei de ser sócio do Edu Len, que era esse empresário da comunicação,
tem um outro sócio hoje, o Brito, que é designer, que faz a parte visual e outras questões técnicas, ele que resolve e tal, mas eu acho que eu sempre, olhando de hoje, sempre tive uma tendência a esse olhar editorial, mas não previ isso, não planejei isso. Isso acabou acontecendo aos trancos e barrancos, chegamos aqui. Olha, tem uma pessoa que está aqui acompanhando a gente, que é a Ethel Leon, que é minha professora no curso de História de Design, né? Ela é uma grande Conheço bem. historiadora de design. Obrigado pela audiência, Ethel. E vocês Grande estão fazendo um referência livro desse juntos. mercado. Desculpa, Sim, Otávio, diga. estamos preparando um livro grande, um livro muito importante para a gente, um livro de artigos do professor Júlio Kaczynski, que publicou em muitos momentos da vida importantes artigos sobre o design, a história do design, a formação do design no Brasil. Só que eram colaborações dele. Então, a gente está preparando um livro de artigos do professor Kaczynski, artigos reunidos, vamos dizer. Muito bacana, maravilhoso projeto. Ó, já tem gente dizendo aqui, ó, ótima notícia. Legal. Otávio, me conta qual é o papel da editora Olhares hoje no mercado do design. Qual é a importância de vocês nesse mercado? Qual é a contribuição que vocês hoje já estabelecidos, depois de uns bons anos já de atuação, qual é a contribuição que vocês dão para esse mercado? Bom, eu acabei não respondendo a última parte da sua pergunta. Lá pelas tantas, eu fazendo esses livros de temáticas culturais diversas, em geral, sobre temas da cultura brasileira, eu fiz os primeiros livros sobre o design brasileiro. Era um livro, uma coletânea de cadeiras, poltronas e bancos de design brasileiro e um livro do Zanini e Zanini. Estava completando 10 anos de produção. Ali, eu percebi, a partir de outras demandas que surgiram, que havia um interesse reprimido de produção, de contar aquelas histórias. E eu já almejava, dentro dessa atuação que a gente vinha tendo, me aproximar de um nicho, porque é muito difícil você trabalhar um livro de cada tema. Você precisa, para otimizar essa atuação, você precisa estar próximo de alguns nichos, né? Ou de um ou de alguns, né? Para aquilo ali andar em grupo. Então, acabou surgindo um livro atrás do outro de design e eu fui me aproximando e botando lenha nessa fogueira. E entendendo um pouco melhor essa história de uma forma geral e, lógico, a partir das histórias específicas que eu fui tendo a oportunidade de abordar. São livros não tão fáceis de viabilizar comercialmente. Não são livros de grande tiragem, são livros caros de produzir muitas vezes. Então, assim, era um mercado um pouco desocupado. Eu julgo que um pouco por conta disso. Não é que alguns títulos não surgissem, mas ninguém tinha uma atuação, nenhuma outra editora tinha uma atuação muito Dedicada grande. exclusivamente para essa área. Nem eu tenho exclusivamente, mas eu comecei a me dedicar prioritariamente a isso. E a gente passou a fazer 3, 4 livros por ano e já tenho mais de 20 títulos sobre design. Não é a minha única área de atuação, mas é a principal. Depois, abrangendo, tentando dar uma abrangência maior para as bordas dessa área. Então, por exemplo, estamos fazendo o livro do Atílio Bachero, do Gregório Kramer, agora, que eram designers de estamparia, mas são muito importantes no mercado de decoração.
fizemos o livro da Marina Linhares, que é uma decoradora, no final do ano passado. O livro do José Zanini Caldas tem uma parte que é importante de design, mas ele tem uma atuação muito importante como arquiteto também. E por aí vai, né? Então, tentando ampliar um pouco, à medida do possível, mas com esse DNA que a gente acabou criando, né? Essa relação com o design. E é curioso que, apesar de ser o nicho do nicho, é um assunto que interessa a muita gente, né? Tem uma cadeia de valor muito ampla, né? Dos colecionadores, das pessoas que curtem isso simplesmente, dos professores, das pessoas que têm, dos lojistas, dos fabricantes, dos designers em si, dos arquitetos que especificam. Tem muita gente se relaciona com isso de alguma forma, então são livros que geram um interesse relativo bastante razoável também. Eu queria que você fizesse aqui um pouco daquela trajetória que a gente conversou hoje por telefone antes dessa live, que você sugeriu, que é uma coisa quase cronológica, mas que vai dando solidez para o trabalho da Editora Olhares, e vai criando um registro, uma memória importante, por exemplo, em relação à produção do mobiliário moderno brasileiro. Uhum. Legal. Então, eu não me considero exatamente um especialista, né? Eu não tenho um estudo amplo e profundo sobre o design, mas eu me considero um observador privilegiado. Esses 20 e poucos títulos, que não é uma enorme produção, mas já muito considerável, eles me deram uma visão e dão ao leitor uma visão da história moderna, né, que é a história do design no Brasil. Né? Então, a gente fez, por exemplo, um livro do Gregory Warshawski, que foi o primeiro arquiteto a projetar e construir casas modernas no Brasil, no final dos anos 20, e ele fazia seus próprios móveis, a partir dessa ideologia moderna, e inclusive interiores. Aí a gente teve acesso a um acervo muito importante, que em parte estava com a família, em parte estava com a biblioteca da Faculdade de Arquitetura da USP, de fotografias dessas primeiras casas, dessas casas modernas iniciais que ele fez, vários projetos, né, num período relativamente curto, de 28 a 30 e poucos, e muito bem fotografadas, profissionalmente fotografadas, e também de uma coleção enorme de croquis, de desenhos técnicos e às vezes desenhos à mão, feitos pelo Warshawski, dentro do escritório dele, desses móveis. Um material maravilhoso para contar a história dessa atuação dele e para entender aquela primeira manifestação da modernidade dentro de casa, né? Em paralelo a outras, né? Agora a gente lançou o livro do Art Deco no Brasil, a partir da coleção Uwe Adolph Lerner, que fala isso de uma forma mais ampla. Eu tive uma aula num podcast que eu fiz com os autores do livro, que são Luciano Migliaccio e a Ana Paula Simeone, dois acadêmicos, sobre o que foi o Art Deco, né? que representa, vamos dizer, uma modernidade ampliada, o que na esteira da arte moderna que estava se desenvolvendo naquele começo de século, uma série de outras expressões de artes decorativas foram desenvolvidas, e isso a posteriori reunido ganhou o nome de Art Deco.
Eu não sabia exatamente dessa história. Eu sei que a Art Deco tem uma estética que você reconhece, mas é mais do que essa estética. E é algo que tem essa abrangência e, né, tive o privilégio desse contato com Adolfo Lerner e com a Fúvia, que colecionaram Cortou isso um desde os pouquinho. anos 70. Otávio, cortou um pouquinho quando você falou assim, é mais do que só essa estética, você se referindo ao Art Deco. Repete porque Uhum. cortou. Tem uma abrangência maior do que uma estética única, o Art Deco, né? Isso eu aprendi agora, né? Então, só para voltar ao nosso tema, então Mas, tem esses livros sobre a origem do modernismo dentro de casa, no mobiliário e, às vezes, de uma forma mais ampla, nos objetos, no caso do Art Deco também, e em outras expressões artísticas combinadas. Depois, né, eu fiz vários livros sobre um período áureo do móvel brasileiro, que é o período moderno. Fiz livros gerais sobre ele, um livro importante da Cecília do Schiavo, que estava esgotado há muito tempo, a gente reeditou, Móvel Moderno no Brasil, mas era um livro mais acadêmico. A gente depois fez um livro que é um ensaio fotográfico espetacular, que é o Desenho da Utopia, em que o móvel é mostrado nos ambientes que ele ocupa hoje, nas casas dos colecionadores em geral, em diálogo com obras de arte, com arquitetura. E depois a gente fez um livro de catalogação. O interesse era tanto que foi nesse tema que, inclusive internacional, uma produção que ganhou prestígio internacional, que foi permitindo a gente cercar ela com livros complementares, né? Depois também livros sobre alguns dos seus criadores principais, o José Zanini Caldas, como eu citei antes, o Jorge Zalzupin, que faleceu recentemente, com 98 anos, o Laffer, que veio um pouco depois, mas fez também uma transição num vínculo muito forte com a indústria e está vivo e produzindo ainda, o Percival Laffer, né? Que eu tive a oportunidade de conviver bastante também nesse processo, muito Otávio, interessante. eu quero aproveitar isso que você disse de você ser um observador privilegiado dessa história e esse contato que você tem com essas pessoas, que a maioria das pessoas não tem esse contato direto. Me conta alguma das curiosidades ou coisas que te chamaram a atenção ou que te marcaram muito nessa trajetória, amizades que você construiu. Me conta algum desses detalhes que aí são mais de bastidor da sua vida como editor. Bom, fiz muitas amizades a partir disso, principalmente muitos conhecimentos, né? Eu conheço, fui obrigado e tive a oportunidade de conhecer muita gente desse mercado, principalmente de quem gera conteúdo, mas também de outras pessoas, né? As pessoas interessadas em conteúdo, especialmente, né? De história. Uma história recente que... bom, esses encontros com os detentores da história são sempre muito interessantes. O próprio Kaczynski, né? Cada vez que eu tive a oportunidade lá na casa dele, que é uma casa de arquitetura dele mesmo, linda, espetacular, muito característica Extremamente do período. produtivo, né? Ativo, produtivo. Né? Cada conversa é uma aula que vai, às vezes, na Roma antiga, né? Um volume de informação excepcional, que você tem que ir digerindo aos poucos, né? Humildemente. Mas, por exemplo, a gente fez um livro do Rui Otaki recentemente sobre o design do Rui Otaki. Né? Lá eu entendi, eu não sou... tem uma escola paulista de arquitetura aqui, que eu não sou daqui, também não convivi com isso, também não estudei arquitetura,
sabia do brutalismo, por exemplo, mas eu não sabia que o Rui Otaki, que eu reconhecia de outra forma, tinha um período brutalista tão importante, os primeiros 10 anos de produção dele. Pô, eu fui lá na casa da Tomi Otaki, que foi a primeira obra dele, obra para a mãe dele, que dentro, com elementos que você reconhece em outros arquitetos do período, porém com muita experimentação envolvida, de chorar ir lá. É maravilhoso, é muito emocionante, não só pela força da arquitetura dele naquele projeto, como pelo reconhecimento de algumas coisas que às vezes você entende teoricamente, ouve falar, vê num livro, mas ali, né, está demonstrado na prática. E o convívio com o Rui foi maravilhoso também. Ele né, conta muitas histórias, ele muito consciente, explicou muita coisa relacionada àquilo tudo, os testes de materiais que ele fez. Por exemplo, quando chegou o MDF no Brasil, ele fez testes para curvar o MDF, coisa que nem os italianos que tinham inventado aquilo sabiam que era possível. E aí depois ele foi expor isso em Milão. Muitos São momentos curiosidades muito interessantes e que formam a história do design brasileiro. Mas eu arrisco dizer que o mais gostoso disso tudo, como estava falando antes, é ligar os pontos, né? Porque as histórias vão se complementando. Então, a gente fez vários formar o livros sobre mobiliário quebra-cabeça. moderno. Tem livros sobre os anos 80 e 90. Tem um em que a Ethel é uma das autoras, foi premiado, ganhou o primeiro prêmio lá do Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira, que é o livro da Marcenaria Baraúna. É do mesmo período em que o Rui produziu mais o design dele. Tem o Brasil Faz Design, que é um evento importante dos anos 90, que levava o design brasileiro para Milão, levou os Campana pela primeira vez para Milão, por exemplo. Também no mesmo período. Então, é um período pouco registrado que a gente foi ligando pontos ali, mesmo no contemporâneo, né? Enfim. Como é que você constrói um projeto editorial? Como é que você cria essa proposta? Como é que você faz essa amarração, por exemplo, entre imagem e texto? O que você privilegia? Você já deve ter aí um pouco o seu manual, suas fórmulas, né? De ver um material e já saber que caminho você vai seguir. Tem que ver o material. E ele diz para a gente que caminho precisa ser seguido. Às vezes precisa fazer correção de rumo no meio do caminho. Mas nós somos uma editora em que o conteúdo é gerado com a nossa participação, em geral. Às vezes vem meio pronto. Mas você escreve os textos em alguns dos momentos? Tem texto seu nesses livros também? Em geral, não é um texto muito autoral, né? É um texto, por exemplo, em alguns casos, eu entrevisto, faço várias entrevistas com a pessoa e faço o texto da história de um perfil dela, por exemplo. Né? Isso tem vários casos. Ou então a pessoa já fez o texto e eu dou uma lapidada, vamos dizer. Isso às vezes acontece. Especialmente para as pessoas que não trabalham com texto. Né? Mas dentro da minha função de dar opinião, às vezes também entra ajudar. Mas o seu grande papel é dar o formato geral para o trabalho. Sim. Bom, numa empresa pequena como a nossa, tem um papel amplo de viabilizar, de pensar na comercialização, quantos vocês são? etc. Mas eu acho que a minha atividade principal, eu realmente considero a atividade de editor, que envolve entender o que precisa ser contado, né? Mas não só
também entender o que a gente tem em mãos para contar. Então, que qualidade de imagem, é possível produzir imagem ou não é possível, qual é o valor daquele acervo para usar mais ou menos extensamente, eu preciso de textos mais longos ou mais curtos, o texto é melhor separado ou junto. Essa estrutura que vai dar um ritmo de leitura, que vai dar conta de contar essa história, ela precisa ser pensada, né? Ela precisa surgir a partir dos elementos disponíveis e das forças de trabalho disponíveis também, né? O tipo de autor que eu preciso envolver num projeto, tipo de fotógrafo, tipo de ensaio. E você gosta de trazer muitos historiadores para esse trabalho, né? Por exemplo, com a Maria Cecília Loschiavo, já tem aí anos de parceria, né? Para cada livro, você monta uma equipe para atingir aquele objetivo? E por que você faz questão de ter os historiadores compondo essa Não é obra? que eu faça questão, é que o não é que eu faça questão, é que os livros muitas vezes são de história, né? São livros de história. Mas nem sempre, por exemplo, a Cecília não é historiadora, mas ela trata de história, né? E é professora na FAO, na Faculdade de Arquitetura e Professora titular Urbanização de da USP. design. Mas lógico, tem uma parceria importante com os historiadores, né? E a coisa anda muito por parcerias, por diálogos, né? Pois é, e você foi formando, Aproximações. Oi? você foi formando uma rede, né, de conexões. É preciso Claro. estar próximo, construir esses laços. Por exemplo, a gente estava conversando mais cedo, você se refere ao Zanini Zanini por Zanininho, né? O Zalzupin você o chamava por Jorge. Então a gente vê assim a sua afetividade e proximidade com essas pessoas, né? Eu não cheguei a ser tão próximo do Zalzupin, mas é como as pessoas próximas chamam ele. Tem uma amizade, sim, especialmente com a Verônica, e também com a Alissa, que cuida do acervo dele, que ele faz as reproduções. Muito relacionamento com os antiquários também, né? Mas, lógico, né? Tem uma proximidade. Com o Zanini, por exemplo, a gente fez um primeiro livro, depois fez um segundo livro, depois batalhamos por anos para fazer o livro do pai dele. Não é fácil, porque eu não consigo, com meus recursos, fazer. Não, aquele livro é uma bíblia, né? É um livro enorme, né? Livro. Grande, capa dura. É um livro de arte, né? Aquele. E a gente sabe que tem muito a ser dito ainda, né? Mas é uma introdução à história dele, né? Enfim, eu conheço bem os pontos fracos, os pontos fortes, mas lógico, a gente preza por produtos de qualidade que cumpram seus papéis, né? Não é que um livro mas mais uma vez a coisa de ligar os pontos, né? Ele não vai resolver todo o conhecimento, né? Não dá para ser muito pretensioso, mas eu acho que quando você me pergunta a contribuição, eu acho que essa coleção de livros, esse conjunto, ele vai ajudando a contar essa história. Ele começa a ter uma relevância quando ele se transforma num conjunto, mais do que um título isolado, né? Você sabe que eu já ouvi de muita gente dizendo assim, eu tenho todos os livros da Olhares. Eu tenho boa parte. Eu, daqui a pouco, eu tenho que ter um estante aqui também para ter seus livros. Eu quero aos poucos ter todos também. Não só temos. Com gente que fala isso muito feliz. E eu fico mais feliz ainda. Porque eu acho que ele, como eu falei, mais do que uma questão comercial, eu não sou assim, a pessoa com a cabeça mais comercial do mundo, mas os livros, eles ganham um sentido
É que nem filho. Quando você tem dois filhos, é mais do que um mais um. Uhum, Dá o trabalho de três. uhum, Quando você lê dois livros, é mais do que um mais um, porque você uhum. conecta, né? Conhecimento é algo que se conecta, né? E você um pouco de conhecimento daqui começa a dar clareza para um pouco de conhecimento dali, e isso toma uma grandeza maior, né? Então, Você sabe que você estava falando aqui agora há pouco de um dos livros do Art Deco, e eu estou vendo aqui, entrou agora há pouco aqui, está acompanhando o nosso bate-papo, o Léo Romano, que é um arquiteto, né, de Goiânia, que conheço. é uma cidade, e é uma cidade onde tem muito Art Deco, né? O centro de Goiânia é marcado pelo Art Deco, uma pena que está muito escondido, né, atrás dos letreiros das lojas, né? Tem gente que faz fotografias ali para tentar preservar o patrimônio histórico, né? E faz trabalhos de registro sobre aquilo, mas ainda está muito mal cuidado. Mas foi só para comentar aqui que o É, Léo Romano entrou e me lembrou do Art bacana. Deco, que é um trabalho que você acabou de Obrigado, Léo, fazer. pela presença. Eu E conheço mal Otávio, Goiânia, fui umas duas vezes lá, mas eu foi conheço uma cidade mal. interessante, cidade planejada, É, né? eu acho. Não é mais, mas na sua história ela foi uma cidade planejada que é interessante assim para estudo dos arquitetos, né? Otávio, qual é a história do design que ainda não foi contada que você gostaria de contar? A história que não foi contada. Olha, essa história dos anos 80 e 90, ela é muito interessante. Na verdade, sim, tem algo que, lógico, as pessoas dão explicações rápidas para isso, Uhum. mas estou para ver uma explicação completa, que Ah, o ocaso do período moderno. uhum. Né? Porque tem um ápice nos anos 60, depois de Brasília, e depois isso reflui, né? Deixa. É, Tem vários aspectos que estão associados a isso. Um é o esgotamento do jacarandá, que era a matéria-prima é, Madeira usada em mais muito móvel brasileiro e acabou. simbolicamente característica do período. Outra né, um apelo de produtos mais industriais. Mas, enfim, aqueles grandes mestres, eles, em muitos casos, em alguns tiveram continuidade em suas carreiras, mas não com a mesma força, e em alguns casos deixaram de produzir. Uhum. E depois o design volta a aparecer de uma forma muito interessante nos anos 80. Lógico que tem expressões nesse meio tempo, né, que não podem ser descartadas, mas uma pesquisa interessante sobre essa lacuna, porque assim tem a questão da ditadura, tem a questão do desse esgotamento da madeira, tem uma mudança de mentalidade, né, com a chegada de uma indústria com uma forte influência internacional também, aquele molde de Industrialização madeira mais austero. brasileira, os pós-guerras, né? Enfim, nesses anos 60, 70, especialmente, né? Mas eu gostaria muito de ver essa história melhor contada. Uhum. A história do ocaso e do embrião de algo que demorou um pouco a surgir, mas né, se desenvolveu para o que é o design contemporâneo hoje de alguma forma, com os Campana como uma expressão forte, mas com várias outras expressões, com uma produção em marcenaria muito interessante, e que eram produções pequenas, mas são histórias assim de muita raça ali para conseguir produzir alguma coisa, de um mercado muito pequeno, já nos anos 80 e 90, que
a gente até iniciou uma pesquisa sobre isso. Uhum. É uma das coisas que está na mira. Né? Contar, não, tem uma coisa que é tomara que locado, você as conte. esse embrião. Né? Uhum. É. E para uma pessoa que nunca leu nenhum dos seus livros, para começar por um deles, qual você recomendaria? Bom, o do Warshawski, que é um início dessa história, da história moderna. O pré-modernismo. E é um livro fácil de ler, é um livro muito gostoso de ver as imagens também, de acervo. É um livro que eu acho muito... É pequenininho, Fácil que de às vezes eu carregar. acho muito simpático. É Da capa um amarela. livro que conta... de autoria do Jaime Vargas, que é também historiador, mas colecionador de imobiliário. Eu acho um livrinho muito especial. Eu sou suspeito, posso falar de cada um aqui, apontando a importância dele, mas para começar, pelo começo talvez seja o melhor. Ô, Otávio, como é que você está nesse momento, assim, seu nível de preocupação, por exemplo, em relação a essa situação do livro agora, que pode perder a condição privilegiada, né, de isenção de impostos, e está aí na proposta de reforma tributária que já foi encaminhada para o Congresso a possibilidade de taxar o livro, né? Isso te preocupa? Me fala um pouco das suas preocupações em função dessa situação brasileira que não é muito simpática ao livro. Infelizmente, assim, a gente está acostumado a levar porrada de todo lado, falando um bom português, que é lógico que preocupa. O livro vai ficar mais caro e um pequeno mercado que a gente tem vai talvez se retrair um pouco, né? O livro, como um produto estratégico de geração de conhecimento, está sendo desvalorizado dessa forma, né? Então, não é questão de privilégio de uma indústria do mercado. É questão isso é estratégico, né? Apoiar essa produção estratégica de cultura, o que é o oposto do que o atual governo prega e valoriza e pratica, né? Então, a gente tem sido, a cultura brasileira, como a produção cultural brasileira, a indústria cultural brasileira, tem sido nesse momento, muito desvalorizada institucionalmente, né? E esse ranço ideológico é muito... Não gosto nem de falar disso, mas é necessário. É muito desgastante ver isso acontecer, isso ganhar força no Brasil, né? Mas E como é que você vê esse movimento, por exemplo, das associações, né, de editores se movimentando para que isso não aconteça, né, com a produção de livros, né? Você se engaja nesse tipo de movimento das associações, ou você tem amigos que estão envolvidos, outros editores? Eliane, para te ser sincero, olha só, eu não me engajo diretamente, um pouco porque eu sou... a minha posição no mercado é uma posição muito fora do mainstream. Eu não me relaciono muito com o mercado editorial. Eu funciono por uma lógica diferente em muitos aspectos do que o mercado mais formal, né? Quando eu vou numa feira, é numa feira de design, não é numa feira de livro, como editora, né? Então, a minha perspectiva é um pouco outra do que a perspectiva mais corporativista disso, que acho importante que exista nesse momento, e tem força, tem editoras muito poderosas que
que se organizam, né, nas associações diversas e tal. Eu não participo dessas associações, Mas somos mas todos solidários. apoio. Claro. Apoio. Ó, tá bom agora, na hora que passar um pouco aí esse isolamento, né? Que a gente não sabe quando passa, de você fazer um lançamento do livro Art Deco lá em Goiânia. Olha o que o Léo Romano está dizendo aqui, ó. Maravilha. Uma boa Queremos. notícia, viu? Virou lei em Goiânia limpar as fachadas Art Deco. E você sabe que boa notícia, né? Obrigada, viu, Léo? O Léo Romano tem um espaço lá em Goiânia, o Instituto Léo Romano, né? Onde ele promove eventos de arte, de design, debates, o escritório dele também de trabalho. É um local bem bonito, seria muito bacana você fazer. Olha eu juntando pontos aqui, né, Léo? Vamos lá. Fazer um lançamento do livro Art Deco lá em Goiânia, no seu espaço. Ia ser muito bacana, né? Ia ser muito bacana. Numa cidade onde existe tanto Art Deco. Ô, Otávio, a gente está falando aqui de política. Eu quero abordar um pouco com você também, tem a ver, né, com esse movimento antifascista. Ó, o Léo está aqui dizendo, convite feito. Obrigado, Léo. Tem esse movimento. Pronto. Tá registrado, hein? Otávio, tem esse movimento antifascista no mundo inteiro, no Brasil não é diferente. Você tem filhos, né? Filhas, né? Eu acho que de alguma maneira isso deve te preocupar. Você é uma pessoa ligada à cultura, né, à educação, ao resgate da memória, da história. Que leitura você faz desse momento que a gente está vivendo e essa reação, né, desde o meu ponto de vista, feliz, né, de movimentos antifascistas? É muito preocupante, né, Eliane? O momento realmente a gente vai tocando a vida, a gente, né, olhando as coisas acontecerem, mas assim, com essa sensação de ter degringolado tanto a situação política brasileira para algo que nem é mais questão de esquerda e direita. Eu acho que é um descompromisso ético assim, muito grande. Estou falando do governo federal, né, do Bolsonaro e etc. E não sabemos onde isso vai chegar, né? Então, e com essa questão identitária e uma questão desse conservadorismo associado à religião, mas assim, distante dos princípios originais da religião, né? Mas que usa a religião mais como um tapa-olho, né? Então, isso precisa ser combatido. Né? Infelizmente, em algumas frentes, a gente enxerga uma pouca capacidade combativa, né? A gente já fez tanta besteira já, não é possível, né? Mas aí muita gente aceita se articular com esse movimento e gera fortalecimentos dele, né? Então, acredito no caminho das urnas, mas dá um desalento também olhar para isso. Enfim, eu vejo muita movimentação nas redes sociais. Eu sou uma pessoa muito pouco ativa nas redes sociais, mas acompanho essa preocupação absolutamente e acho que isso precisa ser manifestado, né? Precisamos sair desse buraco. Nessa pandemia agora, todo mundo dentro de casa, nem até os caminhos de uma manifestação pública estão um pouco interrompidos, né? Enfim.
Você levou a sua produção para casa? Tem um escritório de editora Olhares aí na sua casa agora? Como é que É, está sendo o seu trabalho? todo mundo em casa. Todo mundo em É. casa nesse momento. Para mim, funciona. Então, é uma equipe O que pequena. você está lendo agora, Otávio? Me conta o que você gosta de ler e o que você está lendo agora. Olha, eu acabei de ler ontem, por acaso, um livro que é um livro clássico de uma biografia de fotógrafo das mais clássicas, que chama Ligeiramente Fora de Foco, do Robert Capa. É um livro que eu tinha ganhado, ficou por aqui, chegou a vez dele. Fotógrafo de Mas guerra. muito fácil de ler, é fotógrafo de guerra do Capa. Uhum. Foi talvez o mais importante fotógrafo de guerra da história, na Guerra Civil Espanhola e na Segunda Guerra Mundial. Ele teve uma atuação assim, muito destacada, né, nesses frontes. E aí estava na linha de frente. Então, eu não sou ligado à história da guerra especialmente, mas a história dele é muito interessante. E você tem um interesse particular por fotografia, inclusive por Sim, pós-graduação também dentro da área. não foi exatamente o que me levou a esse livro. Talvez tenha sido o que me levou a me dar esse livro. Mas realmente é um personagem que eu já conhecia. Personagem muito interessante. É uma aventura a vida dele. É um livro de aventura, acima de tudo. Nesse Ô, caso. Otávio, Ele romanceia um pouco e tal. Mas eu sou mais ligado à ficção. Agora tenho lido um pouco de Catatal. Catatal não, Catatal é do Leminski. É o Belvedere, que é uma obra reunida do Chacal, que é um poeta carioca que marcou muito a cena cultural da minha juventude no Rio. E eu também já tenho ele há um bom tempo, foi editado pela Kozak. Já tinha lido um pouco e tal, mas aí, por causa de um trabalho da minha filha, peguei nele, a hora que pegou, se identificou, a leitura foi embora. uma delícia de ficar ali, voltando aos poemas, descobrindo outros. Mas, enfim, eu estou falando desses dois livros, mas eu sou mais chegado à ficção como leitor. Para onde você quer levar Olhares? Assim, um projeto que você queira muito realizar, ou ampliar o tamanho da editora, ampliar o tamanho de equipe para poder abraçar projetos maiores? Qual é o seu sonho em relação a Olhares? Para onde olhar? Para onde você quer olhar com Olhares? Sinceramente, Eliane, não sei bem te responder essa pergunta. É lógico que eu tenho muitos planos de médio, de curto, médio e longo prazo com a editora, né, de tentar focar nisso, tentar focar naquilo, complementarmente. Mas eu quero fazer uma produção relevante e acertar a mão também numa produção comercial, que é importante para a gente, para ter um equilíbrio na empresa, né, para ter uma tranquilidade para trabalhar, né, depender menos de... Né, sou muito grato e acho que isso faz parte dos incentivos, dos apoios, dos patrocínios, mas é um tipo de livro que depende muito deles e às vezes não permite a gente fazer o que a gente quer exatamente, né? Tem que também às vezes fazer um compasso de espera no timing de outros envolvidos. Então, ter mais autonomia é o nosso ideal, mas seguindo basicamente na mesma linha. Da produção em si, eu não posso reclamar. Da minha rotina tocando isso, que eu também não sou assim. Eu sonhei a vida inteira fazer uma editora.
sei lá, não é assim que eu governo minha vida, entendeu? Eu me empolgo com as coisas, certamente, mas sou muito feliz com uma rotina de acesso a várias histórias. Né, eu curto fazer outras coisas, né, que aparecem menos para esse público, especialmente, mas a gente continua fazendo. Tem livros incríveis, o livro de uma expedição para descobrir os lugares de memória do tráfico de escravos na África. O livro agora que a gente está tentando viabilizar de refugiadas de várias nacionalidades no Brasil. Tem muita coisa de cultura afro-brasileira no nosso catálogo, né? Das origens do samba lá nos quintais de Madureira. Conservatória também é um livro que você Um escreveu, bem livro de interessante, conservatória. sobre Quem escreveu fui oralidade, eu né? até. Que é uma vila no Rio, né, na cidade de Valença, que junta vários momentos históricos do Brasil, né? É interessante, que né, teve, vivenciou esses momentos de alguma forma. Enfim, então essa rotina de me envolver com essas histórias, de ter esse diálogo com os autores. Isso é o melhor do trabalho. Isso não posso reclamar. É gostoso. Otávio, qual é a leitura que você faz do cenário do design brasileiro? Você já vem vivenciando isso há um tempo, você conhece a história, você conhece boa parte dos designers estabelecidos hoje no Brasil, não só da área de mobiliário, de objeto e de maneira de pensar estrategicamente também através do design. Qual é a leitura que você faz do momento hoje do design brasileiro? Olha, Eliane, essa nossa relativamente breve trajetória, uns 6, 7 anos, a partir dos primeiros livros relacionados a essa atividade, casou de acontecer em paralelo a também um momento de evolução do mercado, de transformação do mercado, vamos dizer, que a gente acabou acompanhando de alguma forma, ou olhando para o passado recente a partir desse período, ou acompanhando propriamente. Né? Então, por exemplo, a gente fez o livro da Latug, que é um estúdio bem contemporâneo, que se destacou. Né? Então, ele se destacou a partir de uma parceria com a Schuster, que é uma indústria gaúcha, num momento em que a indústria estava voltando a ver interesse e a mídia estava fortalecendo isso nessas parcerias com os designers locais. E surgiram muitos nomes, isso se expandiu de uma hora para outra. Essa parceria, essa inserção do design brasileiro na indústria local, no polo lá, gaúcho, do sul em geral, em outros lugares também. Aí tem uma série de fatores por trás disso, que eu talvez nem seja a melhor pessoa para comentar. Mas você vê como um bom momento. Um momento de amadurecimento, de a identidade do que é feito está mais consolidada. É essa a leitura que você faz? Não, eu acho que tem mais espaço e o número de designers atuantes se ampliou demais. Né? Nem todos os trabalhos são interessantes em termos criativos, muitos seguem um pouco o fluxo de outros mais, sei lá, é possível, mas eu acho maravilhoso ver isso florescer desse jeito. Acho que e aí, enfim, os acessos ao mercado internacional começam a ser mais possíveis, né? Eu não digo que o design contemporâneo brasileiro tem força no mercado internacional hoje, mas tem inserções. Tem uma percepção em alguns polos do mercado internacional
de que existe uma produção interessante aqui. Então, eu acho que um caminho é esse, né? Não sei se... né? Não, vai ser uma grande força do design internacional? Não sei. Né? Tem mercados que estão muito mais evoluídos, talvez, mas essa inserção acho que é bem possível de ser expandida, um pouco expandida, né? E gostaria muito de ver isso se ampliar mais ainda no mercado brasileiro, inclusive para os bens de consumo da nossa rotina. Isso eu acho que ainda é modesto. Tem muito design high-end, né? Aquele design assinado, que a assinatura conta. Isso já tem muito. A rotina mais popular, vamos dizer, acho que ainda tem pouco. A gente ainda usa muito modelo externo. Eu acho que isso seria uma boa meta. Agora, precisa de estímulo, inclusive institucional, né? Hoje, voltando à pergunta anterior, a nossa conversa é pífio. Apesar de existirem alguns mecanismos para isso. Otávio, está acabando o nosso tempo. A gente tem 1 minuto só. Quero me despedir, agradecer a sua entrevista, abertura. Eu que agradeço, Eliane. Foi ótima a conversa. Gosto muito do seu trabalho e fico muito feliz por exemplo, de você já ter me dado abertura, né, da Editora Olhares estar presente em uma das edições da feira. Todo interesse. E eu quero muito, quando a gente voltar a fazer edições, que a Olhares esteja sempre lá. Estaremos. Não só na minha, mas presente em todas as feiras de design que precisa. Isso, né? Isso. Legal. Obrigada. Obrigadíssimo pelo convite, pela conversa e obrigado a todos que assistiram também.